Pronto, chegamos no computador. Bom, um dos principais propósitos do CONALID é preparar os líderes para as mudanças que estão acontecendo e que devem se acelerar nos próximos anos. Para que a gente possa entender essas mudanças, nós vamos abordar vários temas para trazer o contexto de que essas mudanças precisam de novas competências, novas habilidades e quais as atitudes que serão necessárias para esses novos líderes. Olha só, se a gente for pensar, quem diria que a gente ia ter uma moeda que unia um continente, como é o caso do euro na União Europeia, que o muro de Berlim ia cair e que a gente ia ter um carro que é dirigido por um sistema e não por uma pessoa. A evolução está cada vez mais acelerada. Nunca o homem viveu tanta evolução como nos últimos 70 anos. Nunca houve tanto emprego, inovação tecnológica, crescimento econômico, desenvolvimento em produção e evolução na medicina. Desde a Segunda Guerra Mundial, a coisa só vem se acelerando. Como exemplo dessas mudanças, a globalização que mudou a cultura, crenças e valores monetários, como é o caso do euro. E a questão aqui é assim, eu fico imaginando meu pai, que é uma pessoa que tem mais de 80 anos, se eles imaginavam que um dia eles iam ver tudo isso, a comunicação pelo computador, a internet. Eu acho que na época dele, pensar nessas coisas ia soar mais ou menos como uma ficção. O mundo mudou. Nada inovou mais e causou mais impactos do que a internet. A internet é, sem dúvida nenhuma, a mudança que mais impactos causou. Graças à internet, o homem conquistou mobilidade, conexões sociais, maior conhecimento e informação ao vivo em tempo real. E a gente nunca interagiu tanto. São milhares de interações todos os dias. Bom, todas essas mudanças têm impactos positivos e impactos negativos. As pesquisas do Banco Mundial mostram que 25% da população mundial passa fome. Não é pouco, é 1/4 da população do mundo. Que em menos de 20 anos a água potável vai faltar nas grandes metrópoles. Hoje a gente já consome 1,5% do que a Terra produz. Imagine então daqui a alguns anos com a população crescendo. Se isso não fosse o bastante, a gente tem também problemas com a distribuição de renda. A riqueza, ela fica retida nos países mais desenvolvidos. É o caso aqui do que a gente está vendo em vermelho. No caso do Brasil, 1% da população recebe a maior fatia de toda a riqueza produzida no país. E 92% da população é mais pobre. Para a gente ter uma ideia da desigualdade que a gente está enfrentando. Não fosse suficiente a má distribuição da riqueza, a gente ainda tem a questão do desemprego. E esse desemprego, ele é maior nos países onde a economia ainda não está totalmente estável, ou em países muito desenvolvidos e que não têm mais como crescer a economia, o consumo, porque eles chegaram num patamar de estabilidade.
Aqui a gente está vendo que o desemprego maior na Europa hoje se concentra em Portugal e na Espanha e na Grécia, que é onde a gente tem uma instabilidade maior na economia. Esse é o gráfico que mostra os Estados Unidos, onde o marrom mais escuro mostra um número maior de desemprego. E é incrível a gente ver a Califórnia, o Novo México, entre esses estados que têm maior desemprego. No Brasil, o desemprego está aumentando, seja por conta da crise econômica que a gente está vivendo, seja por conta de que a gente teve um crescimento forçado do consumo nos últimos anos, que foi uma estratégia de economia para gerar mais emprego e maior consumo, é claro. E que acabou levando a gente para essa crise que a gente está vendo no Brasil. Bom, não fosse só isso necessário, a gente também olha para o consumo e o consumo também está mudando. O nosso mundo é um mundo consumista e ele é definido pelas massas, mas isso está mudando. As necessidades mundiais e as novas gerações demandam inovações e criações que levam em consideração o meio ambiente, a sustentabilidade, a perpetuação, a individuação e a ética. A sociedade hoje requer transparência, equidade e ética. Os nossos jovens já mostram uma preocupação com a origem dos produtos comprados. Se eles são produzidos com energia limpa e renovável, se não se utilizam de mão de obra escrava, se não causam contaminação ao meio ambiente e às pessoas. Os jovens fazem suas escolhas usando marcas que transmitem essas ideias, que são estilosas, inovadoras, estão no caminho da individuação. Eles querem ser compreendidos e que os produtos tenham a sua cara. E eles já são e serão os consumidores. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de marcas que conseguiram entender isso e partiram, então, para criar produtos e serviços que tenham a ver com a escolha dos jovens. Bom, ou a gente muda ou muda. A alternativa que a gente tem é se preparar para essas mudanças. E essa mudança está nas mãos de quem lidera. Porque quem lidera é que retém o maior potencial de riqueza. São as organizações, são os líderes governamentais. O líder do qual a gente está falando, ele pega para si o comando e conduz o negócio, a empresa, as equipes, as pessoas, comunidades e escolas. A gente está falando de uma transformação também social. E você? Você quer ser esse líder? Bem-vindo ao Conalide. Torne-se um master no novo jogo da liderança.